Olá, meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ver esse vídeo. Quem vai ver de dia, pela manhã, bom dia. Quem vai ver à tarde, é boa noite, né? E quem vai ver à noite, é boa noite. Pessoal, esse vídeo eu estou falando e vou falar sobre o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja é uma das coisas que poucos se falam e poucos se comentam dentro das igrejas. Antigamente não, antigamente os pregadores pregavam mais sobre o arrebatamento, falavam-se mais sobre a questão do arrebatamento, quem iria ser salvo, quem iria para o céu, quem iria ficar na terra e quem iria para a condenação, né? Tudo isso com base bíblica dentro da própria palavra de Deus. E passou-se um tempo, principalmente no século 21 agora, poucos se comentam sobre isso. Essa mensagem do arrebatamento foi transferida para a mensagem chamada coach, que é uma mensagem que vai, na verdade, agregar boas coisas no coração de algumas pessoas e de outra consolar, nada menos, nada mais do que isso, certo? Mas eu quero trazer para vocês, desde já antes de eu começar a falar sobre a questão do arrebatamento, eu quero pedir a vocês que, por favor, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, para que muitos cristãos que estão se afastando da igreja permaneçam na presença de Deus, continue acreditando no que a Bíblia diz. Não acredite no que o homem fala, no que o homem diz. Quando eu digo o homem fala e o homem diz, eu digo daqueles que são ateus, eu digo daqueles que se desviaram da igreja, daqueles que não acreditam mais na palavra, que se decepcionaram com alguma coisa aí fora, que estão angustiados com algum problema e se afastaram dos caminhos do Senhor e foram para o mundo, né? Então, outros ainda estão na igreja, mas estão pensando em voltar atrás. Eu quero dizer para você, não volte atrás. Permaneça nos caminhos de Deus, continue orando, continue jejuando, consagrando a sua vida, confiando em Deus, porque a melhor coisa que tem para o homem e para a mulher é confiar em Deus, é confiar na palavra de Deus. Pastor, mas como eu faço para confiar em Deus? É lendo a Bíblia, é orando ao Senhor, é consagrando a sua vida, é jejuando e buscando a presença de Deus. Quando você busca a presença de Deus, quando você busca intimidade com Deus, Deus também vem até você. Deus, ele abre leques no mundo espiritual, portas para você, e Deus olha para mim e para você e diz: esse homem, esta mulher quer algo a mais de intimidade comigo. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É deixar de acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, para acreditar no que um profeta diz. Sabe qual é a maioria do problema dessas pessoas? É deixar de abrir o ouvido, a audição espiritual para Deus e dizer: Deus, fala, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz. E sabe como é que eu vou ouvir a voz de Deus? É lendo a Bíblia. Quando o homem lê a Bíblia, estuda a Bíblia, examina a Bíblia, cada versículo, ele tem uma intimidade a mais com Deus. Ele aprende a mais com Deus. E ele se aproxima de Deus e Deus também dele. Agora, quando ele foge da Bíblia, ele vai encontrar coisas que vai entristecer ele, não adianta. É um conselho de alguém que não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus, não conhece nada de Bíblia. É alguém duvidoso, alguém que está desviado, afastado. Porque, pode olhar, todo homem que se afasta da presença de Deus, que sai da igreja, ele vai fazer de tudo para que outros façam o mesmo. Todo homem, toda mulher que se decepcionou na vida, vai fazer de tudo para que outras pessoas sigam o caminho e o exemplo dele. Mas não faça isso. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é o caminho? É Jesus. Quem é o gerador da fé? Porque eu preciso ter fé para me aproximar de Deus. Então, quem gera a fé dentro de mim é o Senhor Jesus. Mas para Jesus gerar esta fé no meu coração e no teu coração, é preciso que eu abra espaço para Ele. Tem pessoas que abrem espaço para música,
que abre espaço para uma briga, uma confusão, uma contenda, uma fofoca, para o que a televisão diz, para o que a mídia está dizendo, mas não abre a mente para Deus, não abre o coração para Deus. E aí, como Jesus vai gerar fé? Porque quem é o autor e consumador da vossa ou da nossa fé? É o Senhor Jesus, como está escrito em Hebreus, né? É Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. E Paulo manda que a gente tenha fé, né? O homem que ele tem fé e vive pela palavra de Deus, anda na palavra de Deus, ele não anda segundo a cabeça de ninguém, nem segundo caminhos de ninguém, porque ele sabe em quem tem crido e ele busca sempre a palavra. Então, o homem de Deus sabe que uma hora ou outra o arrebatamento da igreja vai acontecer, que ou hoje, ou amanhã, ou até mesmo agora, ou você ouvindo aí agora essa mensagem, Jesus pode te arrebatar. Nós não sabemos o dia e a hora. Muita gente aí, muitos teólogos, muitos igrejados, desengrejados, tentaram até descobrir a data, o ano. Jesus vai voltar em 2000 e a gente está aqui. Jesus vai voltar em 2012 e a gente está aqui. Jesus vai voltar em 1992, 93 e Jesus ainda não voltou e estamos aqui. Por quê? Não é na hora do homem. E não é o homem que tem que dizer o dia e a hora que Jesus tem que voltar. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, como homem, ele disse: nem o Filho do homem sabe o dia e a hora, somente o Pai sabe. Então, tem coisas que pertencem a mim e a você, mas tem coisas que só pertencem a Deus. Amém? Então, compartilhe essa palavra nos grupos de WhatsApp, compartilhe também nas redes sociais do Instagram, compartilhe o máximo que você puder esta palavra no Kawaii, no TikTok, né? Para que outras pessoas possam ouvir o que eu estou falando aqui agora. O arrebatamento vai acontecer, não é coisa de homem não. Todos que disseram que o arrebatamento não iria acontecer, nem vai acontecer, antes de morrer pediram perdão a Deus, com certeza. Se arrependeram de profetizar isso, porque estão indo de encontro à palavra de Deus, né? Então, antes de eu falar, deixa eu falar aqui uma coisa para você. O arrebatamento. Um dia Jesus voltará e todos que amam serão levados para o céu. Os mortos ressuscitarão e os crentes, ou seja, os cristãos, aquele que crê que estão vivos, serão transformados. Todos juntos subiremos ao céu para morar para sempre. Esse acontecimento é conhecido como arrebatamento. Jesus foi arrebatado 40 dias depois que ressuscitou, para nos preparar um lugar no céu. Na verdade, ele não foi preparar um lugar no céu. Jesus mesmo disse que se assim não fosse, eu iria vos preparar um lugar. Mas seja, a casa do Eterno já está preparada. A casa para nós já está preparada. Quando eu fechar os olhos aqui, que eu abrir, eu estarei subindo para a glória do Eterno. Se o arrebatamento não for até Jesus me chamar, eu subirei, porque o meu arrebatamento pode ser individual, né? Ou de qualquer um de nós também. Em João 14, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos, aposentos ou moradas, depende da tradução. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Ou seja, se não tivesse já preparado, Jesus disse: eu diria para vocês que eu iria preparar o lugar para vocês. Mas aqui Jesus deixa bem claro em João capítulo 14, versículo 3, que já está preparada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essas muitas moradas, que são milhares de moradas, para todos aqueles que foram salvos desde o começo do mundo, todos aqueles que são de Deus, todos aqueles que nasceram dele, que nasceram da água e do Espírito. Então é uma promessa da palavra de Deus, e essa palavra há de se cumprir. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus foi lá só para dizer: pai, cadê as casas preparadas? Deixa eu olhar tudinho aqui bonitinho, agora eu vou lá buscar o meu povo. Quando Jesus voltar, nós subiremos com ele e estaremos com ele, eternamente na Nova Jerusalém, que também descerá do céu, porque isso é uma promessa do Pai. Isso era
posta, com certeza, não nessa terra, mas acima deste globo terra. Amém? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 9 a 11, diz assim a palavra de Deus: tenho dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Quando Jesus andou sobre a terra, após a sua ressurreição, e passado esse tempo dos 40 dias, Jesus foi levado ao céu. E quando todos os seus discípulos galileus que estavam ali olhando, observando, aquela subida dele, mestre, aí de repente aparecem 2 homens vestidos de branco e diz: assim como vocês viram ele ir, e vai ver também ele voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 diz assim: e nós seremos transformados. Essa também é mais uma promessa de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Vou repetir para vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados pela presença e pelo poder de Deus. Isto é promessa de Deus na minha vida e na tua vida? Então esta é mais uma promessa de Deus na minha vida e na tua vida. Outro versículo bíblico também muito importante está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Você pode pegar a Bíblia em casa e ler e conferir o que eu estou aqui falando. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, e o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz de arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Esta é uma promessa de Deus. E a promessa do Senhor, biblicamente, ela se cumpre, ela não volta atrás. E esta palavra há de se cumprir. Aguardamos o cumprimento desta profecia, porque cremos no que está escrito. Cremos em um único só Deus, Criador dos céus e da terra. Cremos em um Deus que se revelou para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Cremos no Consolador, Espírito Santo divino, que está conosco, intercedendo por nós e nos ajudando nesta caminhada. Outro versículo também importante é o que está escrito e registrado na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, enquanto nós estamos aqui esperando a palavra de Deus se cumprir, esta promessa do arrebatamento, vamos estar firmes e fortes, vamos estar com a nossa vida no altar, vamos estar orando, buscando a presença de Deus, clamando para que a promessa de Deus ela venha se cumprir em nossas vidas, para que quando o Senhor chegar, Ele encontre a nossa casa perfeita, Ele encontre cada um de nós com a vida no altar. Então precisamos estar dentro desta palavra, precisamos estar com a vida na presença de Deus a cada dia e buscando a plenitude do eterno. Outro versículo também importante está em Lucas capítulo 24, versículo 50 ao 51, que diz: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los,
e ele os deixou e foi levado ao céu, né? Essa promessa já se cumpriu quando Jesus foi retirado e foi subindo e depois foi envolto entre as nuvens para a glória, né? Gênesis capítulo 5, versículo 23 ou 24, que diz assim a palavra de Deus: viveu ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. É uma promessa também que vai se cumprir em nossas vidas. Enoque andou com Deus e de repente não foi visto mais, porque Deus o tomou para si. Assim vai surgir e acontecer na vida de muitos de nós. Também Hebreus capítulo 11, versículo 5, pela fé, que diz o quê? Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Devemos agradar a Deus, devemos estar na presença dele, firme e forte com Deus. Outro versículo, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Também alguém que foi arrebatado, segundo esta palavra, e a interpretação que se dá dentro do campo teológico, né? Mas tem outros contextos também com relação a essa palavra, mas eu vou ficar com essa agora. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4 diz o quê? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Esse homem aqui, segundo a interpretação, fala do próprio apóstolo Paulo, né? Mas que Deus continue abençoando a nossa vida. E Apocalipse 4, versículo 1 diz o quê? Depois dessas coisas olhei e adiante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falado comigo de trombeta disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, guardem esta palavra. O arrebatamento vai acontecer, querendo muitos ou não. Querendo aqueles que acreditam, deixa de acreditar. O arrebatamento vai acontecer, Jesus está voltando e vamos nos preparar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Subiremos.